sou a pessoa com mais responsabilidade aqui. Carrego às costas o peso de ter que ser o representante de uma má geração. Portanto, quer dizer que eu tenho que ser mau? Consideras-me o pior da geração, por isso sou um excelente representante dela? Quer dizer, obrigado. Mas eu agradeço muito ao João esta introdução. É uma honra estar aqui nesta mesa com estas pessoas. É uma honra estar convosco e as correntes e tudo mais. É um problema que eu, por hábito, a minha relação com as palavras e com as pessoas é não dar nunca o que estou à espera. Tentar ser imprevisível. O problema é que, a certa altura, se uma pessoa é sempre imprevisível, torna-se previsível. Há aqui um dilema. Ontem o David Toscana lembrou que contar histórias, qualquer pessoa conta, porque para isso temos os jornais, a televisão, que o fazem muito bem. O trabalho do escritor é compreender a história. Ou seja, é pensá-la. A relação com a língua dos escritores também é essa, não é apenas dizer coisas bonitas, ou muitas vezes não é dizer coisas bonitas, é levar a palavra a sério. E por isso, quer dizer, para mim, estamos todos de acordo que as palavras são apenas memória ou apenas está a mais. As palavras são também memória, ou seja, não está a mais no poema do Jaime Rocha, porque aí tem uma força terrível. Mas se nós levamos estas butades demasiado a sério, esquecemos sempre que pode ser dito o contrário. Como com os lugares comuns. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. É sensato. Mas, por outro lado, quem for amante da liberdade, mais vale dois pássaros a voar do que um na mão. Portanto, tudo pode ser revirado. E o meu trabalho, desde há muitos anos, não tantos como os do Mário, Cruz escreve, mas é trabalhar, é lidar com a palavra, é tentar brincar com ela, umas vezes de uma forma mais cómica, outras vezes menos cómica, mas sempre muito a sério. Quer dizer, até que é a questão, porque nós todos levamos mais Sancho ou mais Dons Quixotes, levamos a sério a questão da palavra. E, por exemplo, um escritor tenta sempre pensar, às vezes é apanhado, é flagrante. Eu ontem fiz uma brincadeira com os alunos, que é um clássico, que é 8 e 7 são 14 ou 14? São 15. Cá está, que é a armadilha da pergunta dupla, mas que, na verdade, essa pergunta é enganosa. As perguntas, às vezes, sobretudo no tribunal, diga sim ou não apenas. E uma pessoa não sabe para onde é que se há de virar, porque, de facto, é uma armadilha. Quer dizer, muitas vezes a pergunta, ela está já a induzir a resposta e a pergunta está-nos a levar para sítios. É uma falsa pergunta, porque as boas perguntas proporcionam pensamento, as más perguntas proporcionam aprisionamento. Portanto, neste caso, quando vocês querem alguém que fale bem, chamem um político. Porque os escritores, como ontem foi dito também aqui pelo Lúcio Salvo Erro, os escritores, o interessante na escrita é a dislexia. Portanto, um bom escritor não tem medo de falar. Eu detesto aquelas pessoas que dizem, eu não sei o que estou aqui a fazer, não sei falar. Não. Um escritor fala. Se aceita virar povo, é para falar. Não fala é com palavras de sabonete, não fala é com aquelas palavras encaixotadas que aterrorizam o João e que aterrorizaram, por exemplo, ontem o Roberto Stabile, quando disse que passámos uma ditadura política e agora vivemos uma ditadura económica. E o João há bocado falou da Praga do século XX, que é este diário económico, este cotidiano económico, esta coisa que nos está a pisar e que nos pisa com coisas terríveis. Quer dizer, que é o impor, já se fala em iliteracia económica. Reparem, isto é inocente, não é, isto é ideologia. Isto é política. Que é começarmos a convencer-nos de que o mundo é assim. E quem não é assim, não é porque é burro. Há um provérbio que eu ouvi há uns tempos de um pescador de Selimbra, que eu estava a trabalhar com um amigo, a certa altura ele disse, olha, agora vamos trabalhar. E o pescador disse, olha, não trabalhes muito porque ficas sem tempo para fazer dinheiro. Eu pensava que isto era de Sesimbra, isto na verdade é uma expressão do Talmud. Já tem muitos séculos. Mas é engraçado como estas palavras viajam. Como, por exemplo, vocês sabem que Salam Aleikum, não faças Salam Aleikas, vem de Salam Aleikum. Ficou na língua portuguesa. Portanto, as palavras vivem também no esquecimento. Mas para mim, que sou escritor, a palavra
e a palavra memória são palavras que para mim têm bastante importância. Eu tento ser um homem de palavra e um homem de memória. É um pouco isso que me faz mexer. E no dia em que isso não significa que de vez em quando não diga a minha mentirita. Mas é diferente. São coisas diferentes. Mesmo quando as digo, posso estar a mentir a uma pessoa, mas estou a ser muito sincero comigo. O que é que acontece aqui? Que eu gostava, e vou tentar ser breve como ao pepino, trazer aqui à baila um episódio real que me aconteceu, que está a acontecer neste fevereiro. E já lá vão 20 e tal dias. Um jornal chamado Diário Económico, isto tudo que eu vou contar são factos. Tenho aqui a troca de mails, etc. Um jornal chamado Diário Económico contactou-me para responder a uma entrevista, inquérito, de fim de semana, com perguntas como, passo a citar, na sua opinião, o que é que o dinheiro não compra? Lembra-se do seu primeiro ordenado? Qual foi o valor? O que fez com ele? No campo da gestão do dinheiro, considera-se uma pessoa poupada ou nem por isso? E depois tem umas mais lúdicas. O que o faz perder a cabeça? Qual foi o dinheiro mais mal gasto que já fez? Queriam saber. Se ganhasse €1 o que faria? E assim por diante. É um inquérito rígido, com uma estrutura rígida, como a maior parte dos jornais fazem no verão, e pelos vistos os jornais económicos fazem mesmo durante o ano. Ou seja, a silly season, a época tonta, dura o ano todo para os jornais da economia. Mas pronto. E eu, à primeira, que faço cada vez mais recuso convites, e portanto disse logo, disse logo, olha, até abril, para mim abril é uma data mítica, até abril não tenho tempo. E depois tive uma epifania e disse, não, eu tenho aqui, eu sou escritor, encontrei aqui uma forma, ou seja, uma relação entre forma e conteúdo que me interessa. Encontrei uma forma de me libertar, de responder a isto, de uma maneira que me interesse, de um modo que me interesse. Porque, obviamente, que estas perguntas, sendo lúdicas, sendo para o suplemento de sexta-feira, não está atrás é água no bico. É uma entrevista que, no fundo, é um pouco a Joelho vai ter que rezar. É dizer, estão a ver até estes artistas um bocadinho extravagantes também ligam ao dinheirinho. No fundo, vêm todos cá. A Joelho vai ter que rezar. Foi aquilo que tramou o Manel Alegre, e já agora o Pacheco Pereira também, naquela publicidade que eles fizeram, em que apenas foram falar inocentemente da sua relação com o dinheiro e acabaram fazendo publicidade no Expresso ao BBB. Portanto, quer dizer, aqui eu nem sequer estava a receber €1.500 como eu gostaria. Eu estava a ser mais barata tonta que o Manuel Leite para Pacheco Pereira. Eu não vou nisso. A mim não me pega. Agora tenho que estar no Manuel Leite, ok? Prontos. Quer dizer, aí temos que ser realistas e pragmáticos. Mas então, eu disse à rapariga, olha, eu respondo, mas tive o cuidado de dizer, eu respondo, mas você garante-me que qualquer que seja a resposta que eu dê, você põe. Eu garanto que não há linguagem obscena, não há ataques suezes a terceiros, embora em Portugal o jornalismo tenha alegria em publicar ataques suezes a terceiros, e portanto, não há nada disso. Mas eu posso responder. E a resposta está registada por mail. A resposta da jornalista do Diário Económico foi, sim senhor, mando. E eu mandei. Eu disse, olha, quando sair, tal. Ela pediu uma certa urgência, entretanto passou uma semana e eu enviei um mail, a jornalista não respondeu. Isto agora é uma fase que não tem a ver com o caso, é malcriadice. Não respondeu, depois passou uma semana, eu voltei a perguntar, não respondeu, e eu sou ingênuo, acredito, não acreditava que uma pessoa que não conhecia de lado nenhum não respondesse a um mail meu. E, portanto, dei uma terceira hipótese e disse, olha lá, porque é que não respondeu? Tem caixas cheias, está doente, morreu bem, qualquer coisa assim. O que aconteceu? Não respondeu, finalmente esta semana, segunda-feira, eu decidi telefonar para o jornal. Falei com o jornalista e perguntei ao salário, não respondeu. Ela não, mas viu os meus mails de vídeo. Então, e a entrevista? Não, você estava a brincar comigo. O que é interessante aqui, com a expressão está a brincar comigo, é que é um conflito que existe geralmente no divórcio. Que é, tu disseste isto, não, eu disse que foi aquilo. A minha vida foi um inferno, não, foi sempre isto. Que é, onde há duas pessoas, há de facto um desentendimento. Eu disse, sei lá, eu não o conheço de lado nenhum. E, portanto, a coisa
Mas a coisa passou, por telefone não resultou, então eu enviei um mail, pedi para falar com o editor, e o editor então respondeu-me, isto que eu tenho aqui, esta, já agora, só para... Eu tenho aqui os documentos todos, parece o Lenny Bruce, assim, ou o Julian Assange português, aqui com isto. Mas, o que acontece é que então o jornalista respondeu-me, o editor, o Pedro Sousa Carvalho, que assinou Pedro Sousa Carvalho, mas que me escreveu ao caro Rui, soube agora da troca de mails entre o Rui e a jornalista. Infelizmente, as respostas enviadas pelo Rui não se encaixam no perfil das entrevistas publicadas semanalmente no caderno de finanças pessoais, mesmo fazendo um esforço de leitura no registro humorístico. Seguem 2 exemplos. E dá-me exemplos das minhas respostas, por acaso não tenho memória. E depois diz, como tal, e após uma avaliação editorial da nossa parte, o Diário Económico entendeu não publicar a referida entrevista. Tudo bem, depois contrapus, não vale a pena explicar a minha resposta, porque estamos a ficar. O que é que acontece? Eu depois fui falar à Lusa, mas ao mesmo que íamos a uma esquadra de polícia queixar-nos de brutalidade policial. Portanto, os jornalistas são as pessoas erradas para nos queixarmos do mal que o jornalismo é. Não, pelo menos o económico. Mas pronto, o que eu pedia aqui era precisamente agora, pedia ao João, para terminar, pedia que ele lesse as perguntas e eu vou responder a cada uma. Está bem? João, eu facilito. Ok, então aqui vai. Isto é uma estreia, porque vocês estão a assistir a uma coisa fabulosa, que é uma entrevista censurada, ou seja, as respostas do entrevistado não satisfizeram os critérios editoriais do jornal. Portanto, João, isto é uma estreia mundial. Vamos a isso. Na sua opinião, o que é que o dinheiro não compra? Sim. Lembra-se do seu primeiro ordenado? Qual foi o valor? E o que fez com ele? Talvez. No campo da gestão do dinheiro, considera-se uma pessoa poupada ou nem por isso? Sim. O que lhe faz perder a cabeça? Não. Qual foi o dinheiro mais mal gasto que já fez? Sim. Se ganhasse o Euromilhões, o que faria? Concordo. Para si, qual é o montante suficiente de dinheiro para deixar de trabalhar? Sim. Qual foi o melhor investimento que fez? Não. Em que tipo de produtos financeiros aplica as suas poupanças? É conservador ou gosta de produtos mais arriscados? Talvez. Como escolhe os seus investimentos? É autodidata ou recebe conselhos de familiares, amigos ou do gestor de conta? Sim. Qual foi o conselho mais precioso que já recebeu sobre o dinheiro? Eventualmente. Que tem sempre na carteira? Claro. Mas como esta história tem um final feliz, portanto, para acabar, é só para dizer que eu estava deprimido este ano, porque, embora eu pertença à geração dos João, o que eu vou dizer, o que acontece é que este ano a minha geração faz 50 anos. E é uma coisa de que eu estava deprimido, estava com esta canga, estava assim, sem objetivos para a vida. Só me ocorria um verso que me ajuda, não foi escrito por mim, mas podia ter sido escrito por mim. Já do caso não sou, há coisas que mudam. E então o que aconteceu foi que o Diário Económico deu-me um objetivo para a vida. Eu agora estou aqui pimpinando por vocês, com o cérebro oxigenado, porque agora já sei qual o meu objetivo para os próximos anos, aquilo que me vai fazer mover, aquilo que me vai fazer lutar e tentar levar as palavras a sério, e levar as ideias e os sentimentos por trás das palavras a sério, e as coisas que as palavras são, e as coisas por trás das palavras, que é lutar contra este cotidiano vil, lutar contra o Diário Económico. Obrigado.